Esse país não comporta mentiroso. Esse país já poderia ser a sexta economia do mundo. A gente não é, porque está cheio de gente que quer administrar esse país e não tem a menor noção do que é administrar. É a quinta semana de alta seguida. Nesse período, o preço do gás de botijão acumula aumento de 4,11%. Tem duas empresas esburacadas no centro do noticiário econômico, e as duas são estatais. Fake news sempre existiram e sempre vão existir. Se for partir desse ponto de vista, esse inquérito não termina nunca. Talvez o nome seja impróprio. É o Inquérito de Defesa da Democracia. O ministro Gilmar Mendes revelou que o Judiciário considera intervir diretamente no Congresso e barrar processos de impeachment contra magistrados. Então, a não ser que os ministros concordem com o seu próprio impeachment, isso não vai acontecer. A justiça, na sua forma original, ela é representada por uma figura que tem venda nos olhos, ou seja, ela enxerga a lei, ela não enxerga o réu, ela não enxerga quem acusa, quem se defende. E ela tem uma balança na mão para mostrar que a justiça é aplicada de forma equilibrada. Mas no Brasil de hoje, não. No Brasil de hoje, tira-se a venda, joga-se fora a balança e pega-se a caneta. E o ouvido desse tamanho, que é para que no jantar da sexta-feira, no almoço de sábado, no café da manhã de domingo, possa ouvir quais são as influências que precisam estar presentes nos julgamentos. É assim que se faz a justiça hoje no Brasil, Caniato. Ou nós vamos resolver esta situação conforme as urnas se abrirem em outubro, com representantes alinhados com a vontade da população brasileira, ou esqueçam, o Brasil está completamente acabado. Gilmar Mendes disse que vai barrar todos os pedidos de impeachment contra seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Ainda que toda a nação brasileira, juntamente com o Congresso Nacional e o Senado Federal, assinem o impeachment dos ministros, vai precisar da autorização de Gilmar Mendes para que isso prossiga. Se ele não quiser, isso não vai acontecer. Tá de brincadeira, né, pessoal? Eu vou mostrar essa matéria aqui pra vocês porque agora Gilmar Mendes extrapolou todos os absurdos. Impeachment agora no Brasil depende da autorização dos ministros que vão ser impeachmentados. Se eles autorizarem o impeachment contra si, isso vai acontecer. Caso contrário, não terá impeachment aqui no Brasil. Eu vou mostrar essa matéria aqui pra vocês e vou mostrar outra bomba contra Lula. Olha só, o gás mais caro. Aqueles que fizeram o L agora devem estar arrependidos. Vou mostrar essa matéria aqui e parece que Lula está querendo censurar os institutos de pesquisa. Todos os institutos de pesquisa que não for favorável ao governo parece que vai ser censurado aqui no Brasil. Lula não quer que os institutos de pesquisa divulguem a sua derrota contra Flávio Bolsonaro. E vou trazer outra matéria aqui porque você já sabe, os Correios está quebrado, um rombo bilionário e quem vai pagar a conta é nós, trabalhadores brasileiros. Pessoal, trouxe diversas informações para deixar vocês bem atualizados. Bora para o vídeo que está sensacional. Mas antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilhe, inscreva-se aqui no canal. E olha só essa aberração, pessoal, porque Gilmar Mendes agora não vai aceitar mais pedido de impeachment de ninguém. Ainda que tenha as 81 assinaturas de todos os senadores, vai depender do aval dele para que seus colegas sejam impeachmentados. Olha só o nível de aberração. Olha só os comentários desses jornalistas aqui com relação a essa aberração agora de Gilmar Mendes. Agora ele passou de todos os limites. É inacreditável, né? Também, no Brasil sem lei, de tudo pode acontecer. Olha só isso aqui, pessoal. O ministro Gilmar Mendes revelou que o Judiciário considera intervir diretamente no Congresso e barrar processos de impeachment contra magistrados. Segundo ele, se houver algum tipo de abuso, é direito da Suprema Corte interferir no processo, pois toda ação de destituição de autoridades está passível de controle judicial. Agora o ministro fala em barrar um processo de impedimento no Senado, caso ele avance. Ou seja, seria o terceiro turno, né? Então poderiam inviabilizar um processo de impeachment mesmo na casa que tem o poder para impeachment os ministros, né? E essa declaração nada mais é do que a reafirmação de tudo que o Brasil já testemunhou em atos e palavras desde, talvez, 2019. O que nós estamos assistindo é um ativismo judicial sem qualquer controle. O ativismo judicial acontece quando magistrados ocupam que são outros poderes. Quando os magistrados deixam de seguir o que manda a lei para fazer aquilo que eles acham correto. Essa nova forma de agir, ela encontra respaldo numa doutrina chamada de neoconstitucionalismo, que diz mais ou menos o seguinte: não importa o que está escrito na Constituição, importa é a interpretação que nós vamos dar. E a interpretação que vale hoje no Brasil diz que a última palavra sobre qualquer assunto é da Suprema Corte. Então, segundo essa visão, é evidente que o Senado não tem o poder de pedir ou processar o impeachment de um dos ministros, porque a última palavra é dos ministros. Então, a não ser que os ministros concordem
com o seu próprio impeachment, isso não vai acontecer. Pois é, Caniato, o ministro fala que toda ação, né, está sujeita a um controle judicial, mas eu não sou advogado e tenho um entendimento como leigo de que toda ação de qualquer cidadão encontra no seu limite a lei, não o controle judicial. Mesmo o papel do Ministério Público é completamente equivocado no Brasil. O Ministério Público é uma força que faz a acusação e que alguém que é acusado se defende dela. Mas no Brasil, o Ministério Público senta-se ao lado do juiz. Por quê? Por que o acusador senta do lado do juiz e aquele que se defende das acusações fica lá, humilhado, lá atrás? Como se ele já fosse ali um culpado e o acusador, ele está com a bola cheia ali, junto ao magistrado. E isso demonstra como, após a Constituição de 1988, foi se construindo esse ambiente judicial em que o judiciário foi se fortalecendo, foi invadindo prerrogativas de outros poderes e, conforme a moral, a dignidade foi diminuindo no ambiente público, o judiciário foi crescendo. Aliás, o Dávila trouxe aqui mais cedo uma restrição sobre o mercado preditivo, né, mercado de apostas, de eventos políticos, etc. Mas é porque, Dávila, eles não estão habituados a correr risco. Não há risco nesse ambiente. E não há risco a ser corrido por aqueles que dependem de decisões desse ambiente e têm dinheiro para contratar a esposa, o irmão, o tio, o amigo, a filha, o filho, o sobrinho. E assim você garante que não tem risco de se perder a ação ou de ver o judiciário se movendo contra você. Só que essa é a realidade de uma ínfima minoria dos brasileiros que tem condições financeiras de concorrer no patamar de contrato de advocacia de mais de 100 milhões de reais. A realidade da vida de quase a totalidade dos brasileiros é muito distante disso. E para nós não há justiça. Há a vontade de quem está sentado com a caneta da justiça na mão. E vejam, a justiça, na sua forma original, ela é representada por uma figura que tem venda nos olhos, ou seja, ela enxerga a lei, ela não enxerga o réu, ela não enxerga quem acusa, quem se defende. E ela tem uma balança na mão para mostrar que a justiça é aplicada de forma equilibrada. Mas no Brasil de hoje, não. No Brasil de hoje, tira-se a venda, joga-se fora a balança e pega-se a caneta. E o ouvido desse tamanho, que é para que no jantar da sexta-feira, no almoço de sábado, no café da manhã de domingo, possa ouvir quais são as influências que precisam estar presentes nos julgamentos. É assim que se faz a justiça hoje no Brasil, Caniato. Como é que nós podemos ter um país da importância do nosso, com mais de 210 milhões de brasileiros, com tanta riqueza, se reduzir a este absoluto nada institucional que vivemos hoje? Essas pessoas que não representam a população brasileira, representam exclusivamente seus próprios interesses num colegiado ultrapoderoso. É o Palácio da Justiça, lá do desenho animado dos super-heróis. Porque ali estão os super-heróis que não agem na defesa da população, agem na defesa dos seus próprios interesses. Portanto, Caniato, um presidente do Senado Federal, representantes do Senado Federal que ouvem uma manifestação dessa e se calam, são pessoas nojentas, que não merecem estar na vida pública brasileira, não representam os votos que receberam, são covardes diante de uma situação absolutamente insustentável no Brasil. As pessoas estão minimizando o que está acontecendo. Nós estamos no precipício. Ou nós vamos resolver esta situação conforme as urnas se abrirem em outubro, com representantes alinhados com a vontade da população brasileira, ou esqueçam, o Brasil está completamente acabado. Pessoal, esse comentário do Cristiano Beraldo foi sensacional, cirúrgico. Agora vamos mudar aqui um pouco de assunto, veja só. Como vocês sabem, as estatais estão quebradas e principalmente os Correios.
E foi Bolsonaro que quebrou os Correios. Eu quero deixar isso bem claro aqui para você que está assistindo esse vídeo, tá? Tudo que está acontecendo aqui no Brasil é culpa de Bolsonaro. Lula não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Lula pegou um país totalmente quebrado, no buraco, e elevou a economia. Nós estamos em baixa na questão do desemprego. Lula tirou o país do mapa da fome. O Brasil agora está sendo destaque diante do mundo. O Lula é econômico. A situação financeira do Brasil está no ok, no positivo. Fernando Haddad está tão alegre, está tão contente que se afastou do Ministério da Economia e vai disputar o governo de São Paulo, porque ele quer replicar em São Paulo o que ele fez na economia no Brasil. Brincadeira, né? Olha só o que o Eduardo Oineg vai falar com relação à quebradeira nos Correios, que no governo Bolsonaro estava dando lucro, estava no verde, no positivo, mas agora, na gestão do incompetente, do desgoverno do Larápio, está totalmente quebrada. É novidade para você? Não é novidade para ninguém. Todos nós já sabíamos que isso ia acontecer. Agora nós, infelizmente, estamos assistindo o fato que vai ser cobrado dos impostos dos brasileiros e nós, trabalhadores, temos que trabalhar para pagar esse rombo bilionário. É inacreditável. Chega a dar raiva disso. Bora mudar isso agora nessas eleições, pessoal. Olha só o comentário com Eduardo Oineg com relação a essa aberração desse desgoverno aqui no nosso país. Tem duas empresas esburacadas no centro do noticiário econômico e as duas são estatais. É coincidência? Ou tem a ver duas bichadas serem estatais? Uma, os Correios. O balanço de 2025 acabou de sair. Prejuízo de 8,5 bilhões de reais, mais do que o triplo do buraco de 2024, que já tinha sido 4 vezes maior que o de 2023. A gente não tinha uma sequência de 4 anos de prejuízo desde o inesquecível governo Dilma. A outra empresa bichada, o Banco Estatal de Brasília, BRB. Ex-presidente preso, descobrindo que ele trabalhava para o Daniel Vorcaro, que estava comprando para o banco uma carteira bilionária de papéis podres do Master e negociando para ele uma propina de quase 150 milhões de reais em imóveis. E agora ele está aí discutindo delação premiada. O mercado aguardando para ver o balanço do BRB, para medir o impacto da ladruagem. Devia ter saído em março, não saiu, dizem que sai em maio, final de maio. E os primeiros sinais de estrago estão aí já. Uma Assembleia do Banco aprovou um aumento de capital de até 8,8 bilhões de reais, sendo que o governo do Distrito Federal, ou seja, o contribuinte, tem 53% das ações. 2 rolos, 2 estatais. O Estado criou uma infinidade de estatais. A gente chegou a ter, ao mesmo tempo, se somar municipais, estaduais e federais, perto de 1.000 estatais. Tinha um monte de lixo e tinha coisa importante. CSN, Teles, Eletrobras, Vale, Petrobras, Embraer, Correios. O Estado poderia ter feito essa exploração de serviço com a iniciativa privada? Poderia, mas isso é outro debate. Ele tomou a decisão estratégica de explorar diretamente num tempo em que isso fazia sentido, só que agora os ventos mudaram e só a teimosia explica ter aí ainda mais de 400 estatais em todas as esferas. Por que não se livrar delas, né, e apostar em agência reguladora, que é mais importante? Você pega a CSN, privatizada, multiplicou por 30 a operação. Embraer, estatal quebrada, privada, virou líder mundial na produção de jatos regionais. A Vale tinha uma das piores rentabilidades do mundo. Era uma espécie de Correios da mineração. Hoje opera com a mesma margem das principais, das duas principais. Os Correios não têm chance de dar certo na mão do Estado. Inchado, improdutivo, investe por ano o que o Mercado Livre investe a cada 15 dias, no máximo, tá? O BRB, ele já era ineficiente antes do escândalo do Master. A rentabilidade sobre o patrimônio do BRB, 2024, pré-Master, foi de 10%. A média do sistema bancário brasileiro foi 50% maior. Peraí, né? Por que o Distrito Federal precisa de um banco? Os defensores dizem o seguinte, a estatal faz o que uma empresa privada normalmente não faz. No caso do BRB, verdade absoluta, nenhum banco privado topou fazer a lambança que ele fez com o Master. E o Bessias, o indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal? Lula disse que não ia indicar nenhum amigo e indicou logo 3. Flávio Dino, comunista, amigo pessoal, ex-ministro dele. O advogado pessoal, que foi padrinho de casamento de Lula e vice-versa, a maior amizade, foi indicado também. E agora, o Jorge Bessias. Mas parece que agora o Jorge Bessias está enfrentando uma situação meio complicada no Senado Federal. Porque, segundo o que eu estou sabendo de Rogério Marinho e de outros interlocutores lá dentro, não tem maioria dos votos para aprovar o Jorge Bessias. Parece que pela primeira vez teremos um candidato ao Senado Federal reprovado. Tomara que isso aconteça. Embora nós sabemos que se ele for reprovado, o Lula vai indicar outro da mesma linha ideológica que defenda os mesmos princípios que o Lula defende, porque é isso que vai acontecer. O Lula não está nem aí para indicar um juiz de carreira, uma pessoa que tenha caráter ilibado, que tenha notável saber jurídico. Não. O Lula quer indicar alguém que vá defender as pautas e os princípios da esquerda, do marxismo, do comunismo. É exatamente isso. Um aliado ele quer colocar lá dentro. Olha só os comentários aqui com Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia e os jornalistas da Revista Oeste com relação a essa indicação que provavelmente vai ser barrada. Estamos aí a poucos dias da sabatina do atual
advogado-geral da União, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal e 3 instituições financeiras divulgaram uma nota conjunta defendendo a indicação do chefe da AGU para a posição deixada por Luiz Roberto Barroso. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, a Confederação Nacional das Seguradoras e a FIM Financiamentos afirmam no documento que o nome de Jorge Messias representa segurança jurídica e fortalecimento das instituições por sua trajetória profissional. O texto, assinado pelos 3 presidentes das entidades, aponta que, orientados pelo fortalecimento das instituições e da segurança jurídica, valores essenciais ao desenvolvimento econômico e ao ambiente de negócio, as entidades dizem considerar que Messias possui atributos compatíveis para ocupar o cargo. Você tratar Messias, né, como elite, sabemos muito bem das decisões dele na AGU, como um militante, como um ativista, mais uma peça política. Será que é isso que vamos ver, né, no Supremo Tribunal Federal? Mais um peãozinho político ali cumprindo as ordens do sistema no Brasil, simplesmente ignorando a Constituição. Ele que, à frente da AGU, tentou calar as redes sociais, tentou calar, inclusive, o Google, quando o Google ousou dar a opinião sobre o PL da censura. A gente sabe muito bem onde vai acabar isso, Dani. Por mais que a sabatina seja... Claro que nós veremos, eu espero tanto estar errada, Daniel, mas é claro que veremos um chá das 5, umas perguntinhas assim, né? Aquela coisa assim, eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais dura, mas aí no final vai e aprova. O Brasil está cansado disso e o Messias vai fazer exatamente como diz o roteiro para ser aprovado. Ele vai ficar ali falando que ele vai respeitar a Constituição, que a Constituição está acima dele, que a nação brasileira, que o povo brasileiro, todas aquelas platitudes que são ditas nesse chá das 5 do Senado que ninguém aguenta mais. Portanto, Daniel, a esperança agora, né, essa semana houve alguns rumores de que talvez ele não teria os votos necessários, né, 48, mas tem gente falando que não, ele só tem 25. Tomara que realmente ele não tenha os votos, ou nos bastidores ou na frente do povo brasileiro nesse chá das 5, porque o Brasil não vai aguentar mais um soldadinho político, militante e ativista em uma das cadeiras mais importantes da nossa República. É uma vergonha. É uma vergonha que escolhamos um ministro do Supremo desse jeito, por meio de lobbies. Quando está escrito na Constituição quais são os critérios para ser ministro do Supremo. Os critérios são notável saber jurídico e reputação ilibada, além dos 35 anos. Esses são os critérios. E não o que esse pessoal da Faria Lima, o ministro Gilmar se referiu à Faria Lima ligando com o caso Master, né? Eu ligo agora com falta, com abundância de óleo de peroba, porque é coisa de cara de pau fazer afirmação dessa. Porque no notável saber jurídico não tem sequer o notável, porque ninguém sabia quem era quando Dilma falou o nome dele pela primeira vez. E todo mundo entendeu que fosse Messias, porque era um desconhecido, um jurista notável, desconhecido, e que quando fala de improviso, o ouvido da gente bate aqui, porque a língua portuguesa está aos tropeções. Então, como? Essa é a forma de melhorar o Supremo, de resgatar o Supremo que está afundando? Não. Essa é a forma de piorar, afundar definitivamente o Supremo, de repetir os erros anteriores. Não é acerto político no Senado. Lá na sabatina teria que haver sabatina de verdade. A Ana Paula já disse como vai ser a sabatina, vai ser isso que ela previu, infelizmente. E a votação vai ser decisão política. Não tem nada a ver, estão dando a mínima para a Constituição que exige notável saber jurídico e reputação ilibada. A reputação não está ilibada, não. Depois que ele fez um parecer autorizando o aborto, a tal de assistolia fetal,
que estava proibida, né, proibida pelo Conselho Federal de Medicina, cometeu o mesmo erro que muitas televisões cometeram no Brasil, matando gente durante a Covid, ao dizer que não tinha tratamento. É a mesma coisa. É direito à vida, está no artigo 5º, caput, não sei se já viu isso, está lá. Direito à vida vem em primeiro lugar. Então é isso, a gente está diante de mais um teatro, né? Finge que tem notável saber jurídico e tem conduta ilibada ao ministro do Supremo. Para tudo que tu tá fazendo, olha só esse discurso de Lula. Eu não gosto de escutar o Lula em entrevista em nada, porque ele é um mentiroso. Mas tem hora que ele fala a verdade. E olha só o que ele falou de si mesmo. Ele disse que o Brasil era para ser a 6ª economia do mundo. E se nós não somos a 6ª economia do mundo é porque, infelizmente, nós temos gestores que não têm a mínima competência para estar no cargo que está. O Lula é o que mesmo hoje? Presidente da República. Eu gosto do Lula, gente. Ele às vezes ele solta umas sinceridades contra ele mesmo. Depois, quando vem ver, já tá na internet, já tá na mídia, já tá em todo canto. Depois não tem mais o que fazer. Ele fala a verdade contra si e eu acho é bom. Nisso aqui eu gosto de escutar. Escuta só o Lula falando a verdade. O Lula agora tá falando a verdade. Ele não está mentindo, tá? Olha só isso aqui. Esse país não comporta mentiroso. Esse país já poderia ser a 6ª economia do mundo. A gente não é, porque está cheio de gente que quer administrar esse país e não tem a menor noção do que é administrar. Pessoal, olha só esse comentário aqui com Gustavo Gauer com relação ao desespero de Lula e da esquerda. Veja só, o Lula agora está querendo censurar aquelas plataformas que aceitam apostas políticas. Essas plataformas, elas estão mostrando que Flávio Bolsonaro está ganhando do Lula. O que é que Lula fez? Resolveu censurar, tirar do ar. Não deixe mais divulgar isso, porque isso é um terror contra mim. Será que Lula também vai querer censurar os institutos de pesquisa que estão mostrando Flávio Bolsonaro como favorável no segundo turno? Será que isso vai acontecer aqui no Brasil? Porque Lula não quer que o povo brasileiro saiba que ele está perdendo. O presidente da República, o homem que tirou o Brasil da pobreza, tirou o pobre da miséria, que alimentou todo mundo, que fez a economia bombar, o homem, o presidente que está fazendo o Brasil ser reconhecido pelo mundo, perdendo para Flávio Bolsonaro. Brincadeira, né? Olha só esse comentário com Gustavo Gauer. Sensacional, pessoal. Olha isso aqui. Cara, olha o desespero do Lula nessa última decisão que ele tomou. Olha o desespero de quem sabe que vai perder. Nós temos no Brasil 2 plataformas que aceitam apostas políticas. Apostas de quem vai ganhar ou perder a eleição. Você conhece? Polymarket e Cauchy. São essas aqui, ó. Essa aqui é a Polymarket. Lula acabou de perder para o Flávio. Flávio agora está com, olha só, 39% de vencer e Lula 36%. Lula ficou super chateado com isso. Sabe por quê? Essas plataformas de apostas, elas são muito mais precisas do que qualquer pesquisa. Inclusive, elas que são usadas hoje mundialmente para ditar quem que vai ganhar ou perder uma eleição. Elas ajudam até a mudar o cenário político. A Cauchy também é uma outra plataforma que mostra também Flávio na frente, olha só. Flávio com 42, Lula com 38, Flávio passando Lula nas apostas. Isso são centenas de milhares de pessoas, gente, que fazem essas apostas. Não são só algumas. Então, isso aqui capta realmente a atmosfera política de um determinado país ou de uma determinada eleição. Lula ficou muito chateado porque ele começou a perder. Aí sabe o que ele decidiu fazer? Olha o nível do desespero. Governo brasileiro proíbe Cauchy e Polymarket de oferecer apostas esportivas e políticas. São anos que essas empresas fazem isso, que essas plataformas fazem isso, mas sempre estava o Lula lá na frente, né? Agora que o Lula ficou para trás, está proibido Cauchy e Polymarket. Então, você não vai ver mais Lula levando uma surra do Flávio na Polymarket e nem o Lula levando uma surra do Flávio na Cauchy. E é aqui que as pessoas se usam, né? Essa plataforma que as pessoas usam para se orientar politicamente, para determinar quem vai vencer ou quem vai perder. Só falta o Lula proibir pesquisas, porque agora todas as pesquisas também estão colocando o Flávio na frente, né? Só falta isso, só falta o Lula proibir pesquisas eleitorais, a não ser que ele esteja na frente. Pessoal, olha só essa bomba. Em ano de eleição, alta do gás. Já tem alta da gasolina, alta dos alimentos, alta dos combustíveis e agora alta do gás. O gás de cozinha agora está mais caro. Ô Lula, mas tu é brincadeira, Lula. Tu prometesse a picanha, não desce. Prometesse a cervejinha, não desce. Tu prometesse viagem de avião pra lá e pra cá, não tem. Tu prometesse o mundo, o paraíso para o povo brasileiro. E agora tu estás entregando a miséria.
Olha só essa bomba, pessoal, para explodir, para acabar com o governo Lula, só bastava sair isso aqui, em ano de eleição. Imagina como deve estar a cabecinha daquele presidente, o homem mais verdadeiro que disse que vai trazer a verdade agora em 2026. Eu quero saber que verdade vai ser essa que Lula vai trazer agora em 2026. Eu ainda não ouvi. Por enquanto, ele está só mentindo. Mas eu quero saber qual vai ser a verdade que ele vai trazer. E ele disse que vai denunciar e deflagrar todos os mentirosos que estão falando contra ele, contra o seu governo. Olha só essa bomba, pessoal. Alta do gás de cozinha. É a 5ª semana de alta seguida. Nesse período, o preço do gás de botijão acumula aumento de 4,11% e chegou a R$ 114 na média nacional. O suficiente para a mudança de hábitos em casa. O que eu fazia antes e não dá para fazer mais é coisas em forno, entendeu? Assadas, aí eu não faço mais. O assado, a alimentação, assim, menos alimento para não ter tanto impacto na hora de usar o gás. Tive que diminuir algumas coisas dentro de casa por causa do gás. Aí tem que diminuir uma coisa, diminuir outra para botar em cima do gás para comprar. O GLP é um derivado do petróleo e a instabilidade no cenário internacional com a guerra no Oriente Médio faz com que o mercado sofra impacto. Os derivados de petróleo são preços internacionalizados, né? O Brasil está dentro da formação de preço no mercado global e o próprio movimento concorrencial leva que o preço acabe aumentando. E essa piada aqui, pessoal, o presidente do PT elege como foco o combate à corrupção na sua estratégia de comunicação agora em 2026. Vocês estão de brincadeira. Isso é zombar com a cara do povo. Eles acham que os brasileiros vão cair nessa narrativa. O PT, que é o partido mais corrupto do Brasil, que é dono, é o chefe, é o pai do petrolão, do mensalão, do roubo dos aposentados, estão envolvidos aí com o caso do Banco Master, o filho do Lula envolvido com o careca do INSS, o irmão do Lula, vice-presidente de um dos sindicatos que desviou milhões dos aposentados, e agora o presidente do PT vem com essa conversa de que eles vão eleger essa bandeira como foco em 2026 para mostrar para o povo brasileiro que eles estão combatendo ou vão combater a corrupção. Tá de brincadeira. Foi a base do governo que comemorou quando o relatório de Alfredo Gaspar na CPMI do roubo dos aposentados não foi aprovado. Eles comemoraram quando o Supremo Tribunal Federal, por 8-2, anularam as investigações contra os ladrões dos aposentados. E agora o presidente do PT, com a cara de pau, ele solta essa nota dizendo, não, nós do PT vamos agora em 2026 falar para o povo brasileiro que nós somos contra a corrupção e nós vamos combater isso. Vai ser cara de pau assim no outro canto. Será que o Lula vai ter coragem nos debates, nas sabatinas, se ele não correr, tá? Vai ter coragem de sustentar a tese de que ele combateu a corrupção? De que ele combateu a criminalidade aqui no Brasil? O Lula vai ter que ter muita cara de pau para falar um negócio desse. É brincadeira, né? Enquanto o PT, juntamente com o Lula, fica dando suas cambalhotas para ver qual vai ser a próxima estratégia para tentar enganar o povo brasileiro, o STF contrata monitoramento para saber quem são os seus críticos nas redes sociais. Vocês estão de brincadeira. Ninguém mais pode falar, criticar, perguntar, interrogar. Não. Os ministros da Suprema Corte estão interessados em saber quem é as pessoas que estão criticando, perguntando, interrogando. Isso é crime aqui no Brasil. Criticar o Supremo Tribunal Federal é um ataque à democracia, é um ataque à instituição brasileira. Não pode, é brincadeira. Então, o recado que eles estão passando é, nós estamos errados, estamos envolvidos em maracutaias, tem ministros aqui que já receberam apartamento, resort, tem um contrato multimilionário com o maior bandido que deu um calote bilionário aqui no Brasil, mas nós do Supremo Tribunal Federal não queremos que o povo brasileiro se meta com os nossos negócios. Nós que somos juízes da Suprema Corte, a última instância, nós estamos envolvidos em bandalheiras e não queremos que vocês, povo brasileiro, nos investiguem, nos interroguem, nos deixem em constrangimento. Gilmar Mendes é o garoto propaganda do Supremo Tribunal Federal, está dando entrevista para tudo que é emissora. Se justificando, tentando passar um pano para os seus colegas, dizendo, veja bem, porque o Romeu Zema está atacando a instituição, nós vamos caçar o mandato dele, e Alessandro Vieira vai ser também caçado o mandato dele, já acionamos a PGR, porque Alessandro Vieira corajosamente, eu dou meus parabéns ao senador Alessandro Vieira, que fez um relatório indiciando 3 ministros, Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, e o PGR, por sua omissão, complacência, por tudo isso que está acontecendo. O PGR disse que não vê nenhum indício para investigar Alexandre de Moraes e Toffoli, simplesmente
engavetou e arquivou tudo. Gilmar Mendes simplesmente soltou aí uma liminar e um habeas corpus que blindou o Toffoli de ser investigado na CPI do crime organizado. Alexandre de Moraes, um contrato multimilionário de 129 milhões, já recebeu 80 milhões, voando no avião do Vorcaro, tomando uísque junto com o Vorcaro, provavelmente o Vorcaro presenteou Alexandre de Moraes com um apartamento, o cara envolvido nessas maracutaias todas, mas não. Eles ainda continuam na suprema vergonha, como se nada tivesse acontecido, com a toguinha nas costas, com a caneta na mão, julgando como se tivessem isenção, como se tivessem capacidade, como se tivessem um caráter ilibado, que é uma das prerrogativas que tem que ter o indicado para o Supremo Tribunal Federal. Mas não, eles estão lá. E quem critica, quem questiona, quem pergunta, é antidemocrático. Quem baixa a cabeça, quem concorda, é democrático. Quem não pergunta nada é democrático. Agora, quem interroga por que esses caras ainda estão no Supremo Tribunal Federal, quem pede impeachment, e Gilmar Mendes já disse logo, impeachment, eu não vou deixar que isso aconteça. Ainda que tenha as 81 assinaturas de todos os senadores, ainda que tenha todos os deputados pedindo, ainda que toda a nação brasileira, até os bebezinhos, assine ou carimbe embaixo o impeachment dos ministros, eu, Gilmar Mendes, não vou deixar passar aqui, eu vou barrar. Tá de brincadeira. 11 ministros, 10, né? Mas vai entrar outro. 11 ministros ditando as regras no Brasil. E ainda chamam isso de democracia. Não, gente. Fala sério. Vai dizer que o negócio desse é democracia? Tá de brincadeira. Eu concordo plenamente com o Cristiano Beraldo. As eleições é que vão decidir. O povo brasileiro nas eleições vão decidir se querem a continuidade dessa ditadura do judiciário ou se querem uma mudança com impeachment, principalmente de Alexandre de Moraes e Toffoli. Isso é um absurdo, já passou de todos os limites. Se nós tivéssemos um país sério, eles não estariam lá naquela suprema vergonha. Mas ainda estão, por omissão e complacência, não vamos nos esquecer disso. De Davi Alcolumbre. Ele é um dos grandes responsáveis por toda essa bagunça aqui no nosso país. Essa aqui é a grande verdade. Pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir.